Quem de vocês não se recorda quando eu entrevistei o Youssef Akiva? Youssef Akiva parece que se envolveu numa treta lá com um dos seus membros de igreja. A coisa ficou pesada. E aí ele, de forma bastante corajosa, deu a cara, elucidou, ou pelo menos contou a sua versão dos fatos. Eu achei muito nobre da posição dele. Quero registrar aqui. Sempre falei isso, fui muito criticado por isso, mas achei muito nobre a postura dele. A maioria finge que aquilo ali não está incomodando. Mas o Youssef Akiva disse na nossa live que ele não negava a divindade de Cristo. Quem não se recorda? Porém, alguns dos seus seguidores mais fiéis têm reclamado que a postura nos bastidores é outra. Meio que por meio ali do Instagram da mulher, né? Tenho certeza que não foi ela que postou aquilo, sem querer ofendê-la. Não acredito que ela tenha conhecimento teológico para tal assunto. E o Youssef Akiva pega e começa a postar ali como se fosse ela, dizendo que agora eles não acreditam em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo para eles foi apenas mais um nome qualquer que eles pegaram lá. E para não deixar dúvida, nós mostraremos aqui também áudios onde ele explica por que não crê mais na divindade de Jesus Cristo. Então, sobre essa questão aí que o amigo falou do Novo Testamento, se a gente não acredita, por que a gente cita, vou dar uma resposta para entender. Eu, por exemplo, tenho exemplares do Corão em casa, eu já li o Corão, já ouvi o que Mohammed fala, né? Preste muita atenção. E se você observar bem, existem verdades no Corão, existem também verdades na fala de Allan Kardec, existem verdades, né, na fala de um papa, de um líder de alguma religião. Mas o que eu quero deixar aqui bem claro é que essas verdades elas não são plenas, elas são meias verdades. Então o fato de você citar uma verdade que Madre Teresa de Calcutá disse, que Mahatma Gandhi falou, Mahatma Gandhi era hindu, era politeísta, mas o cara falou algumas verdades, entendeu? Então o que acontece? No judaísmo a verdade ela tem que ser plena. Você pode realmente citar algumas verdades que outras religiões falam, mas no judaísmo ela tem que ser plena para ser aceita. A palavra verdade em hebraico é emet, 3 letras, Aleph, Men e Tav. Aleph é a primeira do alfabeto, Men é exatamente a do meio e Tav a última. Por quê? Porque verdade tem que ser verdade no começo, no meio e no fim, para ser regra de fé, filosofia de vida. Agora, citar uma fala, isso não quer dizer que você apoia tudo, né? Todo o contexto. Existem muitas verdades no Novo Testamento, mas não são todas. Como não são todas, não serve como filosofia de vida. Eu já tô olhando para você, Diego. Já estou olhando as suas falas. Você é daqueles que não deixa ninguém perguntar, faz 30 perguntas de uma única vez, e às vezes você faz umas perguntas que são imbecis, com todo respeito. Eu não estou falando que você é imbecil. Eu estou dizendo que às vezes as coisas que você fala não tem nexo. Tá? Então vamos fazer o seguinte, lê um pouquinho aí, não faz essas perguntas bobas não, que você sabe muito bem que a questão sacerdotal indumentária nos dias de hoje ela não existe. Você sabe, não sei se você está querendo provar os meninos ou provar eu. Se for pegadinha não vai chegar em lugar nenhum. Tá? Não vai chegar em lugar nenhum. Então vou pedir para você dar uma segurada, deixar os outros também perguntar um pouco aí. Zezão, deixa eu te falar. Não existe sacerdócio porque não existe templo. Uma coisa depende da outra. Eu sei, Rabi, porém na época que o templo foi destruído também não havia templo, mesmo assim havia os sacerdotes, eles apenas não ministravam, mas havia os sacerdotes, eles existiam na época, eles tinham a vestimenta, entendeu? Mesmo que não havia o templo, havia os sacerdotes, não existe mais sacerdote. Quem é sacerdote em Israel? Não conheço algum, nunca ouvi falar. É sobre isso que eu tô falando. Ô Davi, você tá falando bobeira de novo.
Você quer que a gente responda tudo da forma que o que você quer ouvir. E nem sempre você vai ouvir da forma que você quer ouvir. A gente não está aqui para alisar ninguém, irmão. A gente está aqui para falar o que a gente pensa. Mas eu entendo. E, assim, eu, com todo respeito ao pastor Yosef, eu deixo o grupo, eu entrei no grupo acreditando que eu adquiriria conhecimento. Mas, infelizmente, não é o que eu vejo, entendeu? Não é o que eu estou conseguindo adequar. Há contextos históricos que são colocados no grupo, sim. Mas acho que não é. Está mais parecendo para um grupo de conversão do que de conhecimento. Vocês me entendem? Então, assim, eu entendo que a Bíblia diz que a letra mata, o espírito vivifica, correto? Então, eu deixo um abraço aqui para o pastor Yosef, a todos desse grupo, tá? Que Jesus possa abençoar vocês, que Deus possa abençoar, tá? E até mais, se Deus assim nos permitir. Acho que um fator importante, né, é que esse é um grupo que não é para leigos, né? Para pessoas que são movidas pelo achismo, ou que de alguma forma comeram alguma comida enlatada, uma informação que já veio pronta. Não para pessoas que questionam, não no sentido ruim, no sentido positivo, que estão em busca de uma resposta, porque existem perguntas que não são respondidas, né? Existem peças que não se encaixam no quebra-cabeça. Então é ali que nós vamos trabalhar, tá? Devendo se levar em conta os 30 anos que eu envolvi na religião, que eu estou envolvido na religião, né? E tantos outros pensadores que antes de mim seguiram esse caminho que eu estou seguindo. Existem pessoas que chegaram a essa conclusão. Então, é apenas para aqueles que realmente não vivem mais de achismo, né? Aqueles que são maduros e que estão abertos para uma conversação diplomática e inteligente, coerente, né? Porque no judaísmo a gente vai aprender a ter uma vida que não é de sentimento, mas sim de conhecimento. No judaísmo a vida espiritual é regida pelo conhecimento e não pelo sentimento. E na antiga religião a gente faz tudo pelo que sente, né? Ah, estou sentindo isso. Não, no judaísmo a gente faz por aquilo que a gente sabe. Rafael, Shalom, muito boa a sua pergunta. Todos nós sabemos que o sacrifício está condicionado ao templo, certo? Então, se não existe templo, não existe sacrifício, tá? Os sacrifícios, eles, por dependerem do templo, com a sua destruição pelos romanos no ano 70, automaticamente condicionou os sacrifícios a ficarem em stand-by. Então, como se substitui a questão dos corbanim, nos dias de hoje, sem o Beit HaMikdash, sem o templo? Então, o judaísmo colocou as orações, as tefilot, né? As tefilot são as orações do Sidur, que são feitas de manhã no Shacharit, de tarde na Minha e à noite no Arvit, exatamente os mesmos horários que eram feitos os sacrifícios no templo. As orações estas estão inseridas no Sidur. São orações baseadas na Torá, baseadas no monoteísmo, certo? E essas orações são substitutivas aos sacrifícios, porque os sacrifícios era uma linguagem de oração, uma linguagem de reza, por causa da transmissão do pecado para um animal simbolicamente, e uma vez ele sendo queimado, subia como incenso às narinas de Deus as palavras que eram ditas pelo Cohen. Hoje, Rafael, existem orações específicas
e datas no calendário específicas para a questão do perdão de pecados, ok? No judaísmo isso é muito bem organizado. Uma das maiores mentiras que Satanás inventou é o seguinte: você não precisa mais fazer isso. Guarde bem essa frase, você e todos que estão aqui me ouvindo, né? Uma das maiores mentiras de Satã, uma das frases mais emblemáticas é essa: você não precisa mais fazer isso. Quando essa frase chega, ele está simplesmente desfazendo aquilo que Deus disse. Ninguém tem esse poder. Porque se Deus disse, você deve fazer isso, isso é um estatuto perpétuo. Perpétuo é para sempre, é eterno. Então ninguém tem poder de dizer, você não precisa mais fazer isso. Entendeu? Isso é um detalhe muito importante. Então, eu falei aqui que as respostas são longas, né? A maioria de vocês conhece a minha história, a minha historicidade, né? Sabe que eu já passei pelo cristianismo, sabe que eu já passei pelo judaísmo messiânico. E por qual motivo seria que eu abracei o judaísmo ano-sim como uma fé plena, ou o judaísmo tradicional como uma fé plena? Existe um porquê. Lembrando que eu trago comigo uma carga grande de filosofia religiosa, trago comigo uma carga grande de experiências espirituais, de muita reflexão, muitas perguntas que eu não encontrei respostas nas minhas outras passagens, né? Mas para responder aqui essa pergunta do Emmanuel, existe um princípio que tem que ser básico para todos nós, que é o princípio documental, certo? O judaísmo messiânico, ele vai assumir de forma documental a divindade, né? A deidade das escrituras, de um modo geral, a influência divina, poderia dizer, não apenas da Tanakh, mas também da Brit Hadashah, do Novo Testamento. E quando eu falo da questão documental, aí sim preciso fazer uma pesquisa histórica sobre a Brit Hadashah, sobre o Novo Testamento. Não sei se vocês sabem, mas o Novo Testamento tem 36% de adulteração. Adulterações propositais feitas durante os primeiros 10 concílios ecumênicos, né? E o que acontece? Qualquer um de nós, se chegarmos diante de um juiz, de um meritíssimo, e apresentarmos um documento que tenha 1% de adulteração, ele não vai aceitar. Nenhum documento pode ter adulteração para ser aceito. Nenhuma manipulação. Então, quando eu falo do judaísmo messiânico, eu falo com muito respeito. É uma questão que, de um modo geral, o judaísmo não reconhece o judaísmo messiânico, justamente por causa disso. Porque crê em escritos burlados, escritos que foram manuseados, né? Então, não tem como acreditar. Podemos até acreditar de forma histórica, mas é muito contraditória, né? Então, eu falo isso com muito respeito. É uma questão de evolução. Quando a gente decidiu criar esse grupo, nós decidimos criar esse grupo com o propósito de atender a demanda de pessoas que estão em busca da verdade. Pessoas que olharam para mim e falaram, alguma coisa aconteceu com a Kiva. Por quê? Por que um cara que era carregado no colo onde ia? Por que uma pessoa que era sempre muito bem-vinda, que ganhava oferta, que viajava, que dormia no melhor hotel, comia a melhor comida, não tinha dor de cabeça com nada, só vivia para cima e para baixo, viajando e pregando? Por que ele abriu mão de tudo isso? A troco do quê? Então, acho que isso é uma coisa que deve ser muito considerada, analisada. Eu falo para pessoas inteligentes. Eu não estou falando aqui com pessoas, com todo respeito, que agem de imbecilidade, né? Estou falando com pessoas
estão em busca dessa descoberta. E nós vamos falar sobre isso no decorrer dos dias aqui. Vamos falar com aqueles que têm disposição para a verdade. Quem não tem disposição para a verdade, não adianta insistir. Existem as verdades relativas, que são verdades de cada um. A verdade divina, ela é absoluta. Então, já que querem entrar, por exemplo, em debates, por exemplo, sobre o sacrifício e tal, o livro de Hebreus afirma abertamente que Jesus é o Cordeiro Pascal oferecido, para a redenção da humanidade. Não só o livro de Hebreus, mas outras referências também. Da onde se sai essa doutrina? Essa doutrina se sai do princípio da Torá, do sacrifício do Cordeiro Pascal no dia 14 do mês de Nissan, quando o Eterno ordena que fosse sacrificado um cordeiro. Então, qual é o parâmetro para o sacrifício desse cordeiro? Esse cordeiro não poderia ter marca, não poderia ter defeito, não poderia ter nenhum tipo de agressão, não poderia ter nenhum tipo de ferimento, nenhum tipo de machucado. Então eu pergunto para você, se, com todo respeito, Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, então por que ele foi ferido antes? Porque antes de ser sacrificado, ele foi ferido, machucado. E aí já descaracteriza a questão do cordeiro. Porque o cordeiro não poderia ter nenhum ferimento, nenhuma mácula. E ele foi machucado antes de ser crucificado. Também está escrito no livro de Deuteronômio que Deus abomina sacrifício humano, que nenhum humano deve ser morto no lugar de outro. Então, quando a gente coloca, isso é só um exemplo, quando a gente coloca esses textos de frente, a contradição aparece. Existe alguma coisa errada que precisa ser analisada e que precisa ser estudada.